Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, preparados aí para mais uma semaninha de atividades, depois das nossas provas, né? Vamos começar conteúdo novo, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar com um tipo de texto chamado conto popular, tá? Então, o que é um conto? Olha lá, ele é uma narrativa curtinha, então ele é um texto curtinho, mas para que, né, a narrativa aconteça, precisa ter os elementos da narrativa, que são o narrador, que é aquela voz que conta a história, os personagens, né, que são as pessoas que participam da história, o tempo quando a história aconteceu, o espaço em que lugar ou em que lugares essas histórias aconteceram. E o enredo é o que aconteceu dentro da história, quais foram os acontecimentos, tá? Além disso, o conto, ele também tem a estrutura, que é qual? A apresentação, onde a gente tem a presença ali dos personagens, já vai aparecer onde a história acontece, a complicação, que é um problema que vai acontecer dentro da história, o clímax, que é a parte mais importante da história, né? A parte de maior suspense, e o desfecho, que é o final da história, tá? Essa é a estrutura do conto. Mas e o que acontece com o conto popular? Tá? O conto popular, olha lá, ele também é chamado de conto tradicional. E ele é um tipo de narrativa que surgiu com a imaginação das pessoas. As pessoas inventavam essa história, tá? E essas pessoas inventavam com a intenção de divertir o outro. E essas histórias, elas foram passando de boca em boca, tá? E cada um que contava essas histórias, contava de uma maneira diferente. Então, nós podemos dizer que não existe um dono para esses contos, né? Por quê? Porque cada povo, cada pessoa, né, que conta ou que inventava essas histórias, passava para uma outra pessoa e essas pessoas por si iam passando para outras também, tá? Daí vem o provérbio: quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Porque tem muita gente que adora inventar os causos, né? Que nós dizemos por aí, tá bom? Dentro desses contos populares, tá? Quais são os temas que a gente pode abordar? Então, olha lá, eles podem falar de religião, eles podem falar de romance, pode ser um conto envolvendo animais, né? Podem ser contos divertidos, podem ser contos de trapaça, de encantamento, ou seja, qualquer assunto, né, dentro da imaginação das pessoas, poderia virar um conto popular, tá? Dentro desses, alguns, né, que foram escritos aí, chegam para a gente com o nome de fábulas, tá? As fábulas é um tipo de texto que tem os animais como personagem, mas eles querem passar para a gente algum tipo de ensinamento. Então, a gente tem aí a moral da história, tá? E para que servem os contos populares? Olha lá, servem para divertir, servem para educar, tá? Educar quem? O ouvinte, quem está ouvindo, né, a pessoa contar um conto popular, ou quem está lendo, que é quem? O leitor, tá bom? Então, olha lá, ó. Mesmo que não tenha mensagens culturais no seu conteúdo, continuam a valer pela capacidade que tem de criar uma boa relação entre quem fala e quem ouve. É muito gostoso a gente ouvir uma pessoa contar um conto, tá? Porque ela usa tanto a imaginação dela que ela pode levar a gente para lugares, né, inimagináveis aí, tá bom? Lugares que nós não poderíamos conhecer jamais na nossa vida real, tá bom? Então vamos lá, ó. Para começar, tá? Vocês vão pegar o caderninho de produção de texto de vocês, ok? E vocês vão tentar, né, escrever o nome, o título de 10 contos populares. Vocês conhecem algum? Se vocês não conhecerem, vocês podem perguntar para a família de vocês. Olha, vocês conhecem alguma história que as pessoas inventaram por aí? Que história que é essa? Tá? Depois disso, olha lá, vocês vão ler o conto chamado A Festa no Céu. Essa história é muito legal, tá? Os bichos resolveram dar uma festa lá no céu. Todo mundo
foi convidado, menos um sapo, tá? O sapo, ele não foi convidado, sabe por quê? Porque ele não tinha asas e ele não conseguia chegar até o céu, tudo bem? Então, vocês vão ver o que aconteceu com o sapo a partir daí, tá bom? Então, leiam o texto com bastante atenção. Depois que vocês responderam o texto, vocês vão fazer as questões de interpretação, ok? Façam com bastante capricho lá no caderninho de produção de texto de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, a professora está à disposição de vocês, ok? Um beijo, pessoal, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.